Vamos agora ao cálculo de o percentual de um número em relação ao outro. Esse cálculo você vai utilizar em diversas situações. Vamos a um exemplo aplicado. Houve um reajuste no preço do feijão que passou de R$ 5,00 para R$ 7,50. Qual a taxa de aumento? Veja bem, o primeiro ponto a se identificar aqui é quem é o 100%. Qual o valor que é o 100%? No caso, o reajuste foi dado, o preço aumentou em cima dos R$ 5,00. Então, esse R$ 5,00 é o 100%. Isso é fundamental para qualquer cálculo de percentual, encontrar o valor do 100% para montar a regrinha de 3. Então, na coluna do percentual, vou colocar os percentuais e na coluna dos valores, os valores. Sempre assim, uma coluna para uma grandeza e outra coluna para outra. 100%, então, 100% é os R$ 5,00, porque foi sobre ele que foi dado o reajuste. X% é quanto que é os R$ 2,50 que aumentou, porque foi de 5 para 7,50, o aumento foi de R$ 2,50. Então, calculando essa regrinha de 3 aqui, ficaria x dividido por 100 é igual a 2,50 dividido por 5. O 100 passa para o lado de lá, está dividindo aqui, de um lado a igualdade, passa para o outro lado multiplicando. 2,50 dividido por 5 vezes 100, vai dar 50%. Então, para chegar nesse 50%, se você quiser fazer sem montar a regrinha de 3, só verificar o valor que aumentou, 2,50, e dividir pelo valor que era o 100%. 2,50 dividido por 5 dá 0,5, multiplicando por 100 vai dar 50%. Então, 2,50 dividido por 5 dá 0,5, 0,5 é a taxa unitária que representa 50%. Da taxa unitária eu multiplico por 100 para colocar esse sinalzinho de percentual que está aqui do lado dos 50. Outro exemplo. Em um hotel, dos 3.300 hóspedes, 1.650 são estrangeiros. Qual o percentual de hóspedes estrangeiros? Bom, novamente, o 100% é o total dos hóspedes. Nós vamos calcular o percentual desse total aqui. Então, novamente, 100% é 2.300, que é o total dos hóspedes. Quantos por cento são os estrangeiros? Da mesma forma, então, x dividido por 100 é igual a 1.650 dividido por 2.300. O 100 passa para lá multiplicando e fica, então, 71,74% é o que esses 1.600 de estrangeiros representam do 100%, que é 2.300 hóspedes. Mais um exemplo bem parecido. Um restaurante tem 300 lugares, dos quais 240 estão ocupados. Qual a taxa de ocupação? Da mesma forma, esses 240 representam quantos por cento dos 300? Só dividir 240 por 300, multiplicar por 100. 240 dividido por 300 vezes 100. 80% são os lugares, a taxa de ocupação, ou seja, esses 240 representam 80% dos 300, que é os 100%. O restaurante total tem 300 lugares, 100%. Identificando sempre quem é o 100%, ele vai ser sempre o divisor nessa continha. O 100% sempre é o divisor, sempre ele está embaixo para fazer essa continha. Então, novamente, 240 dividido por 300 dá 0,8. 0,8. Essa é a taxa unitária. Taxa unitária. Para transformar em taxa percentual, eu tenho que fazer multiplica por 100. Vou chegar então no resultado ali, que é de 80%. Nessa regrinha de 3 nós encontramos o resultado direto, porque nós igualamos esse 300 a 100%. Ok? Podemos fazer o cálculo direto, então, encontrando a taxa unitária e depois só multiplicar por 100 eu encontro a taxa percentual.